E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Prox. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre moldes de silicone e qual deles vale mais a pena e como fazer e uma análise geral sobre esse conteúdo. Vocês me perguntam muito sobre molde de silicone, foi um dos primeiros conteúdos que eu construí no meu blog há muitos anos atrás. Foi sobre moldes de silicone e peças em resina, porque na época eu trabalhava com isso. Eu fazia um negócio chamado orgonite. E uma coisa que muitos de vocês têm curiosidade é como fazer molde de silicone, como preparar um molde para depois poder trabalhar com resina e outras coisas. E eu sei que eu quebrei a cabeça de vocês, provavelmente ano passado ou ano retrasado, quando eu mostrei como utilizar um molde de silicone que você compra pronto, com cola quente para fazer as peças que você precisa. Muita gente ficou... como assim? Mas na verdade é um dos primeiros conteúdos desse canal. Se você voltar, eu fiz um molde utilizando massinha mesmo e depois eu enchi ele de cola quente para fazer a minha peça. Então ele é só um aprimoramento, vamos dizer assim, daquele primeiro conteúdo. Então esse aqui vai ser um aprimoramento daquele primeiro conteúdo no meu blog. Mas nesse vídeo eu quero mostrar também pra vocês a diferença de um molde de silicone feito com esses tubos aqui, que já tem conteúdo aqui no canal, no qual eu fiz esses moldes aqui, que até hoje estão funcionais, vivos e inteirinhos, com o silicone que você compra em lojas especializadas, qual deles funciona melhor, quais são as preferências, valores e se vale a pena, o que vale a pena. Então é isso. Então a primeira coisa pra gente conseguir fazer um molde é ter o que a gente vai tirar o molde. Para isso eu vou usar tanto essas peças pintadas em preto, que são as peças de gesso que eu tenho há muitos anos, que eu queria muito replicá-la mais vezes, quanto os arabescos em cola quente que eu fiz utilizando os moldes que eu já mostrei aqui pra vocês no canal. Eu vou utilizar esse pedaço de papelão Paraná, que ele tá brilhando porque eu passei cola branca nele pra servir de primer para um projeto, mas acabei não utilizando. E eu vou fitar ele pra ficar o mais liso possível. Então eu tô utilizando fita durex normal, aquela fita que é transparente e lisa. E eu tô fazendo isso então pro molde não colar. Quando você vai trabalhar com peças de silicone, né, fazer moldes de silicone, você precisa de superfícies lisas, porque o silicone ele impregna em superfícies porosas. Então por isso que é importante que quando você for preparar as coisas, ou você passe vaselina, ou você faça que nem aqui e cubra com fita as partes, para evitar que ela acabe o silicone entrando, né, nela. Depois eu comecei a preparar como é que eu ia arrumar as peças. Inicialmente eu pensei em fazer um molde gigantesco, né, com todas as peças juntas. Mas depois eu reparei que pelo motivo dos testes que eu ia fazer e depois de como eu utilizar esse molde, ia ficar mais fácil se eu fizesse ele em moldes separados, um pouquinho menores. Mas nessa parte você tem que brincar com os de Tetris para usar o menor espaço possível do seu molde em si. Porque senão você vai estar desperdiçando material. Então isso é muito importante que você consiga juntar as suas peças que você vai tirar o molde, sem juntar muito, porque senão a divisão fica estranha, pode acabar estragando, né? Mas tendo uma noção de que quanto menorzinho você conseguir fazer, mais economia você vai ter de material. Aqui já dá pra ver que eu troquei de ideia e resolvi fazer 3 moldes separados, porque ia ficar um pouco mais fácil pra mim ajustar essas peças e pra economizar material. Também porque, como eu ia testar o silicone à base d'água e o neutro tradicional, eu queria fazer testes diferentes em sistemas diferentes, né? Então, eu queria ver o que eu conseguia sem ter que, de repente, dar ruim num molde inteiro gigantesco. Então eu recortei ele em grupos menores, né, tirando sempre o excesso, e eu vou utilizar outros pedaços de papelão que eu tenho aqui para fazer as bordas. Para fixar as peças eu utilizei cola quente mesmo, você pode usar fita dupla face, você pode usar uma gotinha de cola branca. Você tem que usar alguma coisa para fixar isso aqui na sua base, para que ele não flutue, se ele for alguma coisa leve, né? Quando você colocar o silicone, mas também que ele não se mexa enquanto você estiver fixando as coisas e tal. Eu usei cola quente porque a cola quente também vai sair dessa fita durex que eu tô usando. Ele não fixa também, então depois eu posso reutilizar essas peças. Eu vou utilizar essa caixa velha de Monster High. Foi uma das últimas Monster High que eu comprei, para fazer as laterais do meu molde, né? Eu tô utilizando fita para fixar e eu vou utilizar cola quente também, para ter certeza que não tem nenhum buraquinho que meu silicone pode acabar correndo depois e vazando e fazendo um estrago. Então você vai aos poucos criando essa barreira em volta, esse quadradinho, né, esse cercado, para o seu silicone. E do mesmo jeito que eu fiz na base, eu estou utilizando fita nas partes, tá vendo que tá todo mundo brilhantinho, para evitar que o silicone fixe nessas peças, né? Então eu fitei eles, eu cobri eles com fita para evitar que eles fiquem colando em tudo. Um método legal de se fazer molde, e depois você entender quanto do material você precisa,
é que quando você tá com um molde assim feito, você pode encher com arroz o molde, e aí você sabe exatamente qual volume de material você precisa para encher esse molde. Então você prepara a quantidade de silicone ideal pro molde que você tá fazendo. Esse primeiro molde que a gente vai fazer, né, é utilizando o silicone tradicional que vem em tubo. O transparente é o neutro tradicional e o branco é a base d'água que eu tô testando. Eu já usei o neutro antes, há muito tempo atrás, para fazer um tutorial que tem aqui no canal. E eu queria testar se o branco, né, se a base d'água também serviria para fazer. Porque se servisse, de repente, gera um molde diferente, uma textura diferente, só para mostrar para vocês mais usos do material, né? Para você preparar o silicone de tubo para ele servir de molde, você tem que colocar ele num pote, coloca tudo que tem no seu tubo, pelo menos pro molde do tamanho que eu tô fazendo, né? E aí depois eu vou misturar um pouco de amido de milho e eu vou colocar corante. No caso eu tô utilizando esse corante próprio do Tech Bond mesmo, só para deixar o molde mais bonitinho. O corante é só para você ter um molde colorido. E eu vou colocar amido de milho até a massa ficar um pouquinho pegada, para ela fazer uma massinha. Se você colocar muito amido de milho, seu molde vai ficar muito duro. Se você colocar pouco, ele pode ficar muito fluido. Então vai colocando aos poucos até você sentir que ele tá numa consistência boa, que você ainda consegue espalhar ele na peça. E eu passei vaselina no meu molde todo antes de despejar o silicone. Por quê? Mesmo tudo sendo liso, eu quero ter certeza que esse silicone não vai fixar na cola quente, nem nada assim. Então eu peguei um pincel e espalhei vaselina em tudo, tá? E aí eu tô colocando no molde bonitinho, deixando ele lisinho e tem que esperar ele reagir. Como eu comentei com vocês, esse branco aqui do lado, ele é a base de água. E ele ficou assim, talvez uns 5 dias, ele não secava. O resultado foi que o normal, né, o de silicone neutro, ele funcionou maravilhosamente bem, que é esse grandão que eu tenho em mãos aqui, que eu fiz depois. Mas aquele que eu tinha feito no teste, ele simplesmente virou lixo, não deu pra utilizar ele. Eu acabei perdendo. Ele fica que nem esse daqui, tá vendo? Ele fica colado, torto, ele não seca direito, ele fica todo esquisito. Eu consegui aproveitar alguns cantinhos e algumas partes de um molde, mas não tudo. Eu tive que fazer uma nova receita com silicone normal para poder utilizar. E como vocês podem ver, eles dão certo, eles funcionam igual no molde tradicional que eu tenho aqui. Agora, a gente vai fazer utilizando o silicone tradicional, que é para fazer molde, que você encontra em lojas aí especializadas para isso. Para fazer esse processo é exatamente o mesmo do anterior para criar o molde. Eu tô até reutilizando os moldes que eu já tinha, eu não joguei eles fora, não quebrei eles nem nada assim, né? Eu só cortei eles, abri. E aí eu tô colando de novo um pouquinho menor do que eu fiz da outra vez, a colocação das peças. Porque como eu tinha menos silicone do que o silicone em tubo, eu precisei ser um pouquinho mais assertiva quando eu fui fazer esse daqui. Então, além de escolher peças menores, eu também fiz esses cortes estranhos nas laterais dos moldes, que era para gastar menos material. Então, quanto menos material eu gastasse, melhor, porque mais peças eu conseguiria fazer. De novo, eu passei vaselina em todas as peças, só para ter certeza que não ia colar em nada. No caso desse tipo de silicone, você tem que misturar duas partes. O silicone em si e o reagente. Você tem que medir certinho a porcentagem, a proporção. É um pouquinho chatinho, é bom ter balança, que eu tenho a balancinha de precisão. Tem que misturar muito bem esse silicone antes de qualquer coisa, porque ele ficou parado por muito tempo. Você mistura bastante ele nele mesmo, antes de colocar o reagente. E aí, depois você põe o reagente de acordo com a proporção de material que você tem. Se você tá na dúvida, faça aos poucos o preparo, pra você não acabar desperdiçando material. Foi o que eu fiz. Eu fiz um pouquinho, que deu pra encher o molde menor, e depois eu preparei mais pra poder terminar de encher o molde grande.
Depois que eu terminei de misturar e enchi os moldes, eu bati esses moldes na mesa para ter certeza que eu tirei bolhas dele. Isso é importante porque como esse silicone ele é um pouco mais fluido, esse é um ótimo método de você conseguir um molde mais delicado. Você tira todas as bolhas, todas as imperfeições. E aqui outro teste que eu fiz, dessa vez em gesso. Eu não fui muito bem sucedida com o gesso, porque eu tava tentando fazer peças com muita coisinha, muita volta, e eles não estavam se sustentando, mas dá pra ver que os moldes funcionam. Então essa é a parte importante. Primeira dúvida da galera que eu vejo que muita gente aqui no Brasil entende às vezes errado é as cores do silicone. Elas não necessariamente quer dizer se aquele silicone aceita uma coisa ou que aquele silicone aceita outra. Normalmente a cor do silicone está mais relacionada ao quanto ele é flexível ou não, mas isso pode mudar muito de acordo com região para região, ou você pode fazer o seu próprio silicone e pintar ele da cor que você quiser. Então o silicone ser amarelo, azul, verde não é um guia de o que aquele molde de silicone aguenta. A maior parte dos moldes de silicone aguentam resina. E se a maior parte dos moldes de silicone aguentam resina, obviamente eles vão aguentar cola quente, porque a resina é uma reação química que esquenta muito quando ela está sendo preparada. Então, se o seu molde de silicone aguenta a resina, ele vai aguentar a técnica da cola quente. Isso já deixar aqui acertado para vocês. Em relação aos moldes de silicone feitos com esses tubos de silicone, eu tenho que dizer que a base d'água é lixo. Não vale a pena fazer. Ele fica com um molde esquisito, ele não seca, ele fica todo estragado. Os erros que aconteceram fazendo com esse molde, com esse silicone à base d'água, porque como ele não seca direito, ele não tem flexibilidade, ele demora muito para secar, o molde não fica com um bom formato. Em geral, não vale a pena, acaba sendo um desperdício de material. Ele pode muito bem ser utilizado para diversas outras coisas, mas não para se fabricar um molde. Agora, o neutro, que é o que eu já tinha feito inicialmente, esses daqui, realmente funciona. Fica um molde bonito. Eu fiz tanto esse daqui com o molde neutro, quanto esses daqui com o molde neutro também. E eles estão funcionando, eles estão até sujos de branco, porque eu estava fazendo peças de gesso com eles. E eles funcionam, eles ficaram com todos os detalhes da peça. Eles são bem flexíveis, secaram rápido. Então, se você for comprar esse daqui, o neutro. Já em relação ao molde de silicone mais tradicional, eu fiz esses daqui todos com o molde mais tradicional de silicone, né? O silicone mais tradicional. Eu comprei esse daqui da Redilize e ele tem 1 kg. Deu para eu fazer esses 3 moldes aqui. Dependendo do que você fazer, pode ser que ele renda mais, pode ser que ele renda menos. Se você tiver resto de silicone, você pode colocar nos vãos das peças para você ter menos resina em si para você utilizar. Tem várias técnicas para acabar economizando material. O que eu fiz foi fazer esses cortes estranhos na peça o máximo possível para fazer com que eu conseguisse economizar material para fazer bastante molde. Deu certo, eu consegui fazer esses 3. Eu acho uma quantidade razoável de molde. Esse daqui é o silicone verde. Eu não lembro exatamente quais são as classificações técnicas do verde, mas ele é aquele que vem com o reatorzinho, o reagente dele é esse pequenininho aqui, que você mistura e aí ele fica fugiu. E ele fica assim, melequentinho, né? Eu já comprei antes da Redilize, usava bastante dele quando eu trabalhava com silicone. E eu sei a qualidade do material. Ele secou em algumas horas para eu poder desmoldar, mas aí eu deixei 24 horas fora para ter certeza que o molde estava totalmente curado antes de começar a utilizar. Uma vantagem que eu vejo em relação ao molde de silicone feito com silicone tradicional do que feito com o do tubo, é que o do tubo ele pega bem os detalhes, mas ele não pega todos os detalhes. Se eu tiver uma peça muito pequena, muito intrincada de detalhezinhos e cantinhos, uma peça que tenha muitas curvaturas, o molde do silicone feito com esse tubo aqui, ele vai ter dificuldade em pegar todos esses nuances da sua peça. Já o silicone tradicional, ele é feito para pegar todos os nuances da sua peça, o que facilita bastante o trabalho. Vamos falar de preço um pouco. Um tubo desse daqui você encontra em várias lojas de material de construção e coisas assim, então ele tem um acesso muito mais fácil, né? Você encontra em várias lojas diferentes na sua cidade e custa em média R$25. Quantos moldes eu consegui fazer com esse cara aqui? Que eu atingi cada um dos moldes que eu fiz, cada como é que fala? Bacia, não? Cada massa que eu fiz, né? Eu tingi de uma cor diferente. Então, por exemplo, esse daqui, esse tubinho, eu consegui fazer esses moldezinhos aqui só. Isso acontece porque aqui dentro só tem
280 gramas. Ele é bem pequenininho. Mas eu acredito que ele rendeu bem. Para 280 gramas, ele rendeu bem. Eu consegui 2 moldes. Se eu quisesse fazer uma peça muito grande, obviamente eu precisaria de mais, né? Mas aí, esse daqui para pequenas coisas assim, eu acho que vale bem a pena. Esse daqui de 1 kg, eu paguei quase 60 reais. Também não acho que o preço tá ruim. O preço, em algum momento da nossa vida, já foi melhor, mas tudo tem inflação, né? E como eu falei, dá pra fazer bastante molde. Obviamente, se você quiser fazer uma peça muito, muito grande, você vai ter que ser inventivo de alguma forma para não ter que usar tanto silicone, assim, um blob de silicone para fazer o molde, porque senão acaba saindo muito caro mesmo. Em geral, se eu fosse pegar 8, 16, 6, quase 1 kg disso aqui, eu pagaria basicamente o mesmo preço desse daqui. Então, eu acho que em questão de preço, os dois estão muito próximos. Então, o preço desses moldes aqui, ele é basicamente o mesmo. O que vai diferenciar é onde você vai comprar. Esse daqui provavelmente você vai comprar na sua cidade, você vai conseguir achar na sua cidade. E esse daqui você vai ter que pedir pela internet ou em alguma das lojas que eles têm. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5... Acho que eles têm 10 pontos de venda no Brasil todo. Então, você tem 10 pontos de venda em troca de todo lugar que tiver na sua cidade de material de construção. Mas você pode pedir pela internet, talvez pagar frete, talvez não pagar frete, dependendo de onde você comprar. Então, cada um tem o seu pró e o seu contra. Se você for fazer algum projeto pequeno, rápido, que você quer agilidade naquilo, principalmente se for uma peça tipo uma gema, que tem poucos ângulos, ou uma coisa que é emergencial, eu recomendo esse cara aqui. Você precisa dele, um pouco de maisena e isso para misturar. Eu tingi para eu ter noção de qual deles era qual deles que eu tinha feito. Eu fiz alguns testes diferentes, né? Sem contar que eu acho que fica bonitinho eles coloridos. Eu tingi com as tintas da Tech Bond que eles lançaram, mas no outro tutorial que eu fiz para vocês, se eu não me engano, eu tingi com qualquer tinta que eu tinha em casa. O silicone pega bem vários tipos de tintas diferentes. Então você decide aí se você quer tingir, se você não quiser. E se não, você só precisa de um pouquinho de maisena. Todo mundo tem em casa amido de milho para poder fazer, para deixar ela um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais fácil de você espalhar na sua peça. Esse daqui você só precisa do silicone e do reagente dele, é só isso que você precisa, dessas duas pedaços. Só tomar cuidado quando você for fechar para reutilizar, porque ele estraga. Então eu recomendo que você se prepare para utilizar o pote todo de uma vez só, para você não ficar perdendo material. Há muito tempo atrás, acho que 1 ano e pouco já, o Evolted me mandou esses moldes aqui, vocês piraram nesses moldes, porque são lindos, e são mesmo. Só que esse molde ele só vende lá na gringa, porque ele é um cosmaker, um produtor de props gringo. Mas eu recomendo demais. Se você quiser um molde de qualidade, com designs diferentes, esse daqui foi um dos moldes mais legais que eu já tive na minha vida toda. Mas uma coisa que eu fiz produzindo o meu próprio molde, você também pode fazer, é pegar uma forma que você gosta e você tenha. No caso, eu tinha esses arabescos aqui, há muito tempo atrás, que eu comprei numa loja, eles eram pedaços de gesso. Eu não sei onde tá os originais, tá guardado em algum lugar. E o que eu fiz? Eu fiz molde dele. Assim, eu tenho um exércitozinho de moldes para conseguir tirar uma forma que eu gosto muito. Você também pode fazer isso, pegar uma coisa que você já tenha e tirar molde dela. Se você for fazer isso, e o item que você vai tirar o molde é o item licenciado ou que alguém já venda essa peça, eu acho meio antiético você fazer esse molde para vender. Mas para uso próprio, eu não vejo nenhum problema de você reproduzir. Que nem, por exemplo, eu ganhei esse molde, mas vamos dizer que eu tenha comprado esse único molde do Evolted. Eu não vejo problema em eu pegar e fazer um molde do molde para que eu tenha mais, para eu consiga produzir mais por vez, sabe? Fazendo molde de coisa que você já tem, você aumenta o seu tempo de serviço. A sua linha de trabalho acaba sendo muito mais produtiva com esse tipo de coisa. Eu não vou vender esses moldes, são para uso meu. Eu já tenho esse daqui do original. Então isso eu também não vejo problema nenhum. E para fazer isso, você precisa tirar uma cópia dessa peça original e depois reproduzir ela em molde. É isso. Isso é o que eu tenho para falar sobre moldes de silicone. Em breve eu espero poder trazer para vocês um vídeo sobre peças em resina, mas para isso eu preciso da resina. Por sinal, se a Redilias quiser patrocinar, tamo nós aí, pode mandar as resinas que nós faz um vídeo. Fica aqui aberto, eu não sou patrocinada pela Redilias, eu comprei essa aqui. A Tech Bond ela envia produto para mim. Mas a Redilias não, ó, quem sabe fica aqui a chance. E se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar um polvinho. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro e você vai poder fazer parte desta família linda e maravilhosa de polvinhos aqui, que ajuda a gente a criar conteúdo. Muito obrigada a todos vocês que apoiam e não perca a sua chance de também apoiar o canal e aparecer aqui e participar de várias coisas legais que vai ter esse ano com a gente.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, de se inscrever nesse vídeo e deixa aqui seu comentário. Que outro conteúdo mais técnico que nem esse você quer ter aqui, que eu trago pra você muito em breve. Beijo e até a próxima.